Estamos hoje com César Souza, escritor, palestrante e consultor, e que ajuda a Solvi no programa Liderado. César, gostaríamos de fazer algumas perguntas para você. Você criou o conceito de clientividade. O que é e como essa ideia contribui para o desenvolvimento das empresas? Eu criei essa ideia da clientividade em 1998, já faz mais de 10 anos, como um contraponto para um conceito que é muito mais conhecido da competitividade. O que eu procuro com isso é estimular as empresas, os líderes, as pessoas que trabalham na empresa, a realmente focarem no cliente. Eu quis sair da palavra que já ficou um pouco comum, foco no cliente, e usar esse termo clientividade, que é uma palavra que não existe, exatamente para despertar a curiosidade e para enfatizar o aspecto da cultura da clientividade, ou seja, uma atitude de todos voltados para o cliente, como eu sempre gosto de dizer, do porteiro ao presidente. Cliente é a responsabilidade de todos, não apenas do pessoal da área comercial ou de vendas de uma empresa. Muito se fala sobre a importância do cliente. Quem é o cliente? Ele é somente aquela pessoa que recebe os produtos ou serviços ou que realmente está no processo final? Não, o cliente, na realidade, essa palavra cliente deveria existir no plural. Uma empresa tem clientes e quando é o que compra os produtos ou serviços de uma empresa, ainda assim não é apenas o usuário final. Quer dizer, o cliente é aquele que é o distribuidor, o cliente às vezes são os canais de uma empresa, às vezes são os influenciadores da compra e às vezes nem sempre quem compra é quem usa. Então, por exemplo, no nosso negócio aqui, da coleta, por exemplo, que é uma empresa do Grupo Solvi, nós temos vários tipos de clientes. Temos desde o shopping center ou o hospital que contrata a coleta para poder fazer a limpeza, né, dos seus resíduos, mas nós temos também a comunidade, né, que é afetada por isso, que recebe o benefício. Então, não é ela quem compra nem paga, mas ela, de uma certa forma, a pessoa que usa o shopping center, que usa o hospital, um paciente no hospital, é o cliente porque ele é beneficiário do serviço que a coleta presta. Os familiares também de uma pessoa que vão ao hospital, ou uma família inteira quando vai no Dia das Mães, o Dia dos Namorados, o Dia do Natal a um shopping center e encontra aquilo tudo limpo, impecável, etc., são beneficiários. Então, nesse sentido, eles são clientes dos usuários, mas o cliente é o shopping center, o cliente é o hospital, o cliente às vezes é quem influencia a compra. Então, cliente é uma palavra que deve existir sempre no plural. Recentemente você publicou o livro Super Dicas para Conquistar Seus Clientes. Quais as dicas você abordou neste livro que poderia dividir conosco? Bem, no livro eu abordei 60 super dicas. Se eu fosse falar aqui, nós vamos levar 1 hora de programa. Eu vou me concentrar em algumas que eu acho que são realmente importantes. 3 para mim são bastante importantes. A principal ideia que eu transmito aqui é de que o atendimento a clientes ele deve ser visto como parte de um ciclo. O antes, o durante, o depois e o sempre. Infelizmente, as empresas, quando pensam em atendimento, pensam apenas no momento em que alguém da empresa está atendendo o cliente. E, na realidade, não é isso que acontece. O cliente valoriza muito quando ele sente que, mesmo depois do atendimento, existe o atendimento físico, presencial ou por telefone, como seja, existe uma preocupação da empresa, do atendente com o cliente. Né? Quando aquela pessoa se torna inesquecível para o cliente, ou a empresa se torna inesquecível. O sempre, não é? Porque é uma preocupação que todos devem ter de uma forma contínua. E o antes é muito importante, por exemplo, o atendente se preparar antes de ir para o local do trabalho para atender o cliente. Quer dizer, não pode ser aquela coisa de hoje eu vou começar o meu expediente, mais um dia de expediente. Quem pensa assim não vai fazer um atendimento de 5 estrelas, que é o que eu procuro falar bastante aí do livro. Então, para os meus amigos aqui da Solvi, eu gostaria de enfatizar isso. Preparem-se muito antes de ter a relação com o seu cliente. Quem é aquele cliente? Como é que eu vou atendê-lo da melhor forma possível? Eu não estou indo para um atendimento, eu estou indo para um show, estou indo para um momento mágico, que é um momento da minha interação com o meu cliente, que é a razão de ser da minha empresa. Também conhecer o cliente em profundidade é uma segunda dica que eu coloco. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes a gente trata o cliente de uma forma genérica e não olha os clientes específicos que nós temos de frente.
Às vezes você está lidando com líderes de uma comunidade, a conversa tem que ser de uma forma, você está lidando com líderes de uma empresa de outra forma, com um líder do setor público, uma autoridade, um prefeito, a conversa tem que ser, obviamente, ajustada para aquela pessoa com quem você está convivendo. Um fornecedor também muitas vezes é um cliente, então conheça com profundidade o seu cliente. A terceira super dica que eu gostaria de colocar é no que diz respeito ao resultado que a gente obtém do nosso relacionamento com o cliente. A dica é assim: faça mais do que o combinado, surpreenda os seus clientes. As empresas vitoriosas e os atendentes vitoriosos de sucesso serão aqueles que sempre superarem as expectativas do cliente. Fosse o tempo em que a gente buscava apenas atender as expectativas dos clientes. Hoje só ganha o jogo quem supera, quem surpreende as expectativas, quem surpreende o cliente, quem faz muito mais do que o combinado. César, muito obrigada. Obrigado a você pela oportunidade.